Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai falar sobre a história que acompanha uma dupla de investigadores eletrônicos composta por Etika Rieda, uma jovem prodígio, e Harold, um humanoide amigo. Na realidade da dupla, uma pandemia de encefalite viral se espalhou no ano de 1992, na década de 92, e como consequência houve uma evolução tecnológica chamada de Yorforma, um dispositivo que é implantado no cérebro e registra sentidos e emoções. Com isso, investigar crimes significa se debruçar em vários dados coletivos. Estou falando desse anime maravilhoso, Sua Forma. É traduzido Your Forma, então já solta dando like, comenta aí embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora. Bom, galera, nesse episódio, vemos que Etika e Harold estavam conversando com uma pessoa que acabou criando os amigos, chamada de Lexi. Ela foi quem idealizou esse projeto do Amigos, criou pessoas como Harold, os Royals, os Bambambam, né, os caras que são iguais ao Harold, só que ela criou a imagem de um amigo dela, né? E esse amigo agora matou uma pessoa, agrediu uma pessoa justamente para tentar chegar na Lexi, né? Estava fazendo tudo para chegar nela, né? Por quê? Porque ele leu um jornal que um Amigos quebrou a regra, porque ela tinha criado, a própria Alex tinha criado todo um manual de regras que foram colocados dentro dos humanoides amigos, né? Para que eles não feram humanos, para que muitas coisas não aconteçam, para que não aconteça a dominação mundial feita por robôs, para que não aconteça aquele apocalipse robótico em que os robôs e IAs dominem o mundo, entendeu? Então ela criou todas essas regras, implantou dentro dos seus projetos, né? Implantou dentro dos amigos, né? E aí parece que esse cara acabou sequestrando um dos protótipos, um dos caras que são praticamente irmãos do Harold, e destruído ele, jogado no rio. Logo depois ele é encontrado, né? Lexi, Harold e Etika vão até lá. A Lexi decide dar a sua opinião, dar o seu depoimento, tentar ajudar a polícia para tentar achar o culpado ou tentar achar alguma forma, né, de consertar o próprio robô, né? E aí a própria Etika acaba recebendo uma ligação da sua chefe, né, digamos assim, da sua chefe, que ela é praticamente uma investigadora, né? Ela acaba recebendo uma ligação, porque por conta de tudo que estava acontecendo, o pessoal queria que o Harold se apresentasse para sua própria desativação, né? Alex acaba contando algumas coisas do passado do Harold antes disso tudo acontecer, né? Ela acaba contando algumas coisas do passado do próprio Harold, né? E aí, quando eles estavam indo, ela pergunta se ele vai se apresentar à junta disciplinar, que eu acho que é praticamente isso. Ele ia se apresentar para sua própria desativação. Ele fala que não tem outro jeito e ela fala que vai continuar com a investigação para poder inocentar ele. Só que ele tinha um plano em mente, que seria usar a própria Etika como isca para tentar achar o criminoso que estava sujando seu próprio nome, né? Então, para isso, eles decidem traçar uma rota diferente para eles poderem jantar, conversar, algumas coisas assim. E ele finge que recebeu uma ligação do seu chefe, né? Ele acaba fingindo que recebeu uma ligação, eles estavam conversando, falando sobre o segredo que a própria Alex acabou contando, o segredo do Harold, o passado do Harold, que a própria Alex acabou contando para ele, né? Contando para a própria Etika. E ele começa a tentar soltar alguns segredos que a própria Etika tem, mas ela pede para ele parar naquele momento, pede para ele
segurar, né, pra ele parar. E aí ele finge essa ligação, né, e aí ela recebe meio que um telefonema e vai pra fora pra tentar falar com sua chefe. E quando ela está lá falando com sua chefe, um cara muito suspeito, o próprio culpado, acaba aparecendo atrás dela, implantando algo que acaba desativando a comunicação e fazendo ela dormir por algum tempo. O Harold acaba vendo aquela situação, sai pra fora, ou seja, o plano dele acabou dando certo. O plano de usar a ética como isso que acabou dando certo. Só que ele não pensava que isso poderia gerar algo depois. Né? Porque depois disso ela precisou organizar seus próprios pensamentos, porque acabou sendo usada por alguém que ela começou a confiar. Porque ela praticamente não gostava de robôs, não gostavam de androides. E aí ela começou a confiar no Harold. Por quê? Porque ele parece ser bem diferente e ele podia fazer a imersão com ela, né? Ele poderia, ele aguentava a capacidade dela de imersão, né? Eles conseguem capturar o culpado pede para fazer uma imersão, né? E aí eles fazem essa imersão. Ela acaba meio que desconectando, gerando uma interferência dentro do próprio da imersão, né? Ela acaba vendo o próprio passado, entre outra situação, e aí ela consegue descobrir o que realmente aconteceu, né? Ele leu um jornal que dizia que um amigo se rebelou, se quebrou do manual, se soltou do manual de ética mesmo dos robôs, dos androides, que a própria Alexia tinha criado e colocado nos amigos, né? E aí, quando ela está conversando com o cara, com o próprio Harold, ela acaba falando se ele usou ela mesma como isca. E que isso seria uma quebra de confiança. Porque se fosse isso, ele precisaria contar para ela. E se tivesse que acontecer de novo, ela não queria passar por isso novamente. Então ela pede um tempo para poder organizar seus próprios pensamentos. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e segue no canal.